Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Estou aqui comigo hoje a doutora Paula Gianazzi, que eu vou chamar de Paulinha, porque Paula foi minha residente, já conheço há anos, tem um carinho mega especial, trouxe para trabalhar conosco na Nefroclínicas. E antes da gente começar, Paula, eu queria contar uma história para o pessoal. Pode ser? Claro. Beleza. Eu nunca fui bento, sabe? Paula me pegou numa época que eu era mais, mais tosco, mas eu sempre fui um cara muito sério, mas eu perdia às vezes o tom e errava. Só que eu não era o único não, sabe? Alguém do outro lado também não era das mais fáceis não. Então a nossa relação, apesar de sempre ter sido muito boa, de vez em quando eu tinha uns foguinhos, né, Paula? Mas sempre com muito respeito, e a Paula foi formada dentro do Felício Roxo comigo, com a equipe lá do Roxo. Saiu, bateu asas, cresceu, caminhou por... Ela vai contar um pouquinho pra gente para onde. Mas o que eu queria contar é que, em algum momento, Paula pegou o telefone e falou assim, depois tinha tempos que eu não falava com ela, Neto, eu tô insatisfeita, não tá legal, o que eu tô fazendo aqui não foi o que eu aprendi. E ela não sabia nada de nefroclínicas ainda, na verdade ninguém sabia, a gente estava ainda conversando bastidores disso. Ela falou assim, ó, se aparecer alguma coisa eu estou disposta. Eu falei, mas como assim? Ela falou, tudo, Neto. O que aparecer, eu estou disposta. E por que eu estou contando isso? Porque esse tipo de perfil é o perfil que me agrada. É o perfil da pessoa que realmente pega a manga, arregaça e vai lá e faz. Então, eu queria te agradecer por fazer parte hoje do nosso corpo clínico. Você ajuda demais em vários sentidos. Sempre o apelido dela, para quem não sabe, era Limão. Pra vocês terem ideia de como que essa mulher era brava. Hoje é um limão adocicado. Paula tem nos ajudado demais ali dentro. E eu queria, antes de mais nada, contar essa história, porque eu acho que ela é muito legal, ela é inspiradora. Então, obrigado pelo aceite, obrigado por estar lá conosco. Que bom. Muito obrigada, né? Eu encho a boca para falar mesmo, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Nefroclínicas, né, Neto? E assim, e é muito isso, né? Foi muito a minha cara a Nefroclínicas na hora que eu entrei naquele elevador e li que a gente teria que tocar uma alma humana. E já que a gente está contando histórias, né? Medicina de valor é muito mais romantismo do que métricas, não é isso? E eu faço isso com muito amor, né? A minha história da medicina de valor, ela começou há muitos anos, assim. Eu diria que há 23 anos, quando o colégio que eu estudava propôs um trabalho para a gente de fazer o tema do trabalho era assim, solidariedade, doe parte do seu tempo. E a turma se dividiu e cada grupo escolheu uma entidade para fazer parte. E o meu grupo foi escolher uma entidade nada convencional. A gente escolheu o Hospital João 23. Então, em agosto de 1998, eu pisei no João 23 pela primeira vez, né? Para quem não sabe, para quem não é de Belo Horizonte, o João 23 é um hospital de politrauma gigante, assim, um hospital público, onde é uma grande referência em traumas, queimados, toxicologia, que a Paula, inclusive, deve comentar aqui, passou por lá. Mas só para contextualizar, porque tem gente que não é de BH, de Minas, então só para saber do que você está falando. E dentro do João 23, né, são 9 andares, é uma escola aquele lugar, né? Para quem não conhece mesmo, eu acho que todos os recém-formados deviam passar lá um mês, eu diria. E lá dentro do João 23, a gente tinha que ir uma vez por mês e depois a gente começou a ir uma vez a cada 15 dias e no final das contas a gente estava indo todo dia. A gente fez rifa, a gente mobilizou as nossas famílias para fazer de tudo para que a gente reformasse aquele hospital. A gente pintou as enfermarias, a gente trocou os colchões, a gente comprava BIPAP para os pacientes irem embora para casa, a gente ia na casa das pessoas. E o meu grupo de 20 pessoas se tornou um grupo de 5 pessoas, de 2 pessoas. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa,
palhaço, a gente se fantasiou de tudo para levar alegria, a gente levar uma experiência diferente para aqueles pacientes dentro do João 23. Em 2000, eu fiz parte da formação de uma associação dos amigos do João 23, que não existe mais, por problema político mesmo, que a gente vestia uma camisa, eu até vestia a camisa da mesma cor, amarela, porque a camisa era amarela, escrito assim, Anjo, que era amigos do João 23. E escrito atrás assim, em que posso te ajudar? E a gente passava uma tarde inteira nos corredores do João 23 perguntando o que aquele paciente precisava, o que eles precisavam de informação, e se estava tudo bem, se a gente podia ajudar de alguma forma. E eu tinha 16 anos só. E a minha medicina de valor começou lá. E eu cresci dentro dessa filosofia, com uma mestre que eu tive, que foi a doutora Lívia, que na época era da diretoria e hoje é minha amiga pessoal, que me ensinou que a medicina que eu tinha que seguir era essa medicina de amor. E a medicina de amor não é de valor, é de amor, né? Porque quando você está diante de um paciente, o amor não é o que você sente por ele, é o que você faz por ele, né? A gente tem que fazer isso pelo paciente. Depois disso, eu fui atrás do Pat Adams, eu conheci o Pat Adams. Legal, não sabia dessa história. Abracei o Pat Adams e perguntei para o Pat Adams assim, Pat Adams, aquela história de que aquela paciente mergulhou na banheira de macarrão, é verdade? Aí ele disse assim, sim. E a vida inteira eu fui atrás de um paciente para falar assim, doutor, eu queria mergulhar na banheira de macarrão e ninguém me pediu. Mas eu mobilizava a minha família, minha mãe que está aí com a gente, as minhas irmãs, né, os meus cunhados, está todo mundo participando aí, eles são provas disso, meu marido. O que você quer com vontade de comer hoje? Aí eu fazia minha avó fazer, arrumava roupa, fazia tudo, né, assim, porque era isso que me movia, né. E tá na Nefroclínicas, numa clínica que o pilar é o amor, é o cuidado, é a eficiência baseada naquilo que a gente quer trazer para o paciente, me enche de alegria. Você não tem ideia do que eu vivo hoje, assim, de cuidado, de vontade de querer ir lá, de querer ajudar. Porque quando eu fiz o juramento na medicina, a gente fez o juramento de Hipócrates, né, que é não causar mal nenhum. E eu sigo esse juramento à risca. E além disso, eu sigo um juramento que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a medicina é isso, né? Eu trabalho numa grande empresa, né, de uma operadora de saúde, a maior de Belo Horizonte, e que esse valor que tem dentro de mim, a despeito de ser pagamento, de ser tudo, ele mora dentro do meu coração e eu quero entregar isso para o meu paciente. E é isso que eu faço todos os dias dentro da Nefroclínicas. E muito obrigada por essa oportunidade, viu, né? Paula, assim, você já começou, eu falo que esses primeiros 10 minutos já valeriam a live. A gente podia finalizar, dar adeus e falar assim, porque isso é medicina para mim. E só que em algum momento eu me esqueci disso. Eu entrei na medicina com esse desejo, com essa vontade, mas eu me perdi. Em algum momento eu me vi tratando do colesterol, da proteinúria, da creatinina, do cálculo renal, do paciente do 213. E eu precisei virar família, porque eu particularmente, eu não virei paciente, mas você sabe do caso que eu tive com o Matheus. Meu filho mais velho quase morreu na sala de parto e foi para CTI e tal. E eu virei um familiar e de repente... E eu era intensivista na época, né? Trabalhava com terapia intensiva. E eu comecei a me enxergar naquela frieza que estavam me tratando. Falei, cara, eu não quero ser assim. Eu não sou assim. E a partir daquilo eu comecei a mudar e comecei a estudar efetivamente. Porque as pessoas acham que isso... Óbvio que tem muito de índole, muito de caráter, muito de formação, muito de família, muito de religião, muito de Deus que emana. Mas ali no pau a pau, no dia a dia, às vezes a coisa some. E a gente tem técnicas para
minimizar conflitos, afinal de contas, o tempo todo a gente está ali no meio de pessoas que às vezes estão muito fragilizadas. Você imagina o que é pegar uma pessoa que perdeu a função renal e contar para ela que ela vai ter que fazer uma diálise ou que ela vai ter que fazer um transplante. Então, eu venho estudando e, junto com todo mundo ali na Nefroclínicas, tentando culturar isso ali dentro. E é muito, muito, muito legal ver o seu trabalho, ver o seu depoimento. Porque você fala assim, cara, é isso. É isso. Eu escutei uma vez um negócio seguinte, que cultura de uma empresa é aquilo que acontece quando o dono não está lá. E eu tenho tanto feedback legal de pacientes, de familiares. Nossa, Neto, foi super bem tratado. Então isso é muito, muito legal. Isso deve-se muito a você. Mas eu queria que você contasse para o pessoal. Você falou o seguinte, ó, a medicina de valor é uma medicina de amor e não é necessariamente uma medicina numérica. Só que a gente pode parametrizar isso. A gente pode, sim, transformar números em aliados em prol do paciente, em prol do resultado. Eu queria que você explicasse para o pessoal como que é possível fazer isso. Então, os números, na verdade, né, as métricas, eles são, do ponto de vista prático, né, do ponto de vista que a gente tem hoje, eles são os nossos nortes, tá certo? A gente vai usar sempre os números como os nossos nortes. Para onde que a gente vai? O que que a gente pode melhorar? Em todos os aspectos. Seja ele num tempo de permanência que o paciente vai ficar dentro de um hospital, seja ele do custo que o paciente vai ter, né, ele vai gerar para a operadora que vai pagar aquilo, ou ele mesmo vai desembolsar do preço dele, né, do bolso dele, desculpa. E a gente trata números sempre, sempre. A gente pode tratar números como números, tá? Sempre. Mas o número em si, ele traz para a gente muito mais do que só o número, do que só um resultado de valor financeiro, vamos dizer assim. Eu trabalho hoje num modelo de pagamento, né, de uma métrica, vamos dizer assim, que é o futuro do pagamento na medicina, tá certo? E esse valor e esses números que eles trazem para a gente sempre, eles podem se transformar num brilhante caminho assistencial para o paciente. Porque dentro desse número que eu vou pegar, o tanto de exame que ele fez, o tanto de dias que ele está dentro do hospital, eu posso transformar em valor para ele. Eu posso transformar assim, aonde que o tempo dele não está sendo bem aproveitado dentro do hospital? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente para ele, para eu poder trazer algum valor melhor para ele, para o tratamento dele? Porque a gente está falando de uma medicina romântica aqui, dizendo assim, a gente tem que amar o paciente. A gente tem que amar o paciente em pensar que ficar no hospital não é legal, então a gente tem que diminuir o tempo de permanência dele. Só por isso. Mas a gente faz isso, sabe como? Tendo um tratamento excelente. Pensando que o tratamento que a gente está fazendo é o mais eficiente possível. Não é só para reduzir custo. A redução de custo, ela é um resultado final. A gente vai gastar menos por um resultado final. A gente não vai gastar menos porque a gente gastou menos recursos para aquele paciente. Absolutamente, né? A gente vem de uma história que eu vou fazer uma cronologia que fica fácil da gente entender, que é assim. Vamos pensar dos nossos avós. Na época dos nossos avós, não tinham tantas tecnologias para poder fazer diagnóstico, certo? A gente não tinha tanta coisa para fazer. A gente não tinha como se guiar quantas pessoas morreram dessa ou daquela doença, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, vamos colocar esse marco, começou a surgir tantas tecnologias assim. Essas tecnologias, sem sombra de dúvida, beneficiaram um número de pacientes enormes, porque doenças antes não curáveis passaram a ser doenças curáveis, né? Só que junto disso, cresceu o número de pacientes doentes que não tinham doença nenhuma, que eram assintomáticos, passaram a ter um diagnóstico, tratamentos para aquelas doenças que não tinham sintomas, e os pacientes começaram a fazer tratamento sem ter sintoma, e intervenções desnecessárias. Lutar com isso hoje, eu digo que é um grande desafio do médico. Porque como que você dá um diagnóstico para um paciente que tem uma hérnia de disco para ele não fazer tratamento? Impossível. Ele fala, doutor, mas você falou que eu tenho hérnia.
mas eu te falei que você tem hérnia porque você fez um exame e achou a hérnia lá. Mas você está sentindo alguma coisa? Não. Mas eu preciso de tratar. Eu preciso de tratar. Então, esse valor de tudo que a gente tem hoje na medicina, do avanço que foi ótimo, a gente vai em contramão, muitas vezes, da iatrogenia que a gente está causando no paciente. Então, a gente tem-se muito diagnóstico, muito tratamento, muita intervenção, muito tudo. Mas será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Os números que a gente diz na essência de uma auditoria, de uma entrega de... Vamos fazer a análise dos pacientes da Nefroclínicas aqui. Quantos pacientes? Eles são norte, eles são super importantes para a gente. Eu falo que eles são importantes porque ele não pode definitivamente ser punitivo para a gente os números. Resultados negativos, eles não são punitivos. São esses resultados que nos mostram para onde que a gente vai diferente, para o caminho que a gente vai fazer de diferente. Né? Então, essa inversão, né, de valores dentro da medicina, o paciente está completamente apoderado da doença dele. Ele chega no nosso consultório cheio de papel, ele tem ó, doutor, eu acho que eu tenho que fazer ressonância, ultrassom, eu vou fazer tudo. Se você não pedir esse exame, ele vai mudar de consultório. Ele vai fazer isso em outro consultório. E enquanto ele não achar isso, ele vai fazer com alguém. Fato. Alguém vai fazer para ele. E aí ele vai encontrar um diagnóstico que ele nem tinha. Ele nem sentia nada. E ele vai ficar muito frustrado se ele não fizer o tratamento daquilo. Frustrar um paciente hoje, né, nesse mundo que a gente vive, o paciente ele vai procurar outra pessoa. Não adianta. Ô, Paula, então, deixa eu aproveitar, te cortando, perdão, mas porque eu acho que isso é uma questão muito, muito, muito importante que você colocou, porque ela é até filosófica. É óbvio que a importância da voz ativa do paciente, da família, são fundamentais. Você não acha que, de uma certa maneira, nós estamos cultuando doença ao invés de promover saúde e falta conversa? Falta explicar para o paciente o porquê que ele talvez não precise fazer o exame, de que na realidade você não está fazendo não é porque você quer poupar dinheiro, é porque talvez você encontre um diagnóstico que vai rotulá-lo, vai submetê-lo às vezes a uma pressão psíquica, vai submetê-lo a algum tratamento desnecessário, que tem suas implicações. Queria que você comentasse também um pouquinho a respeito disso, desculpa te cortar seu raciocínio. Não. Então, essa questão, ela é... E a gente, infelizmente, né, a gente não foi... Ninguém na sua faculdade de medicina, ninguém colocou você fazer um curso de gestão, ninguém colocou você para fazer um curso de ética. Você não passou por essas etapas dentro do seu curso de medicina. E por que eu estou falando isso? Porque, além da gente não ter essa formação para isso, a gente tem o que a gente chama de uma inversão de valores do meu ponto de vista, tá? A medicina hoje, ela é valorizada naquele médico que faz mais. É melhor fazer mais do que... Esse é o valor dele, porque se paga na medicina pelo fee for service. Eu recebo pelo que eu faço. Só que isso faz com que o médico, ele não tenha tempo, vamos falar isso, a palavra certa é tempo, de conversar com o paciente, de entender o porquê que o paciente quer fazer aqueles exames. Você como médico, não tem tempo de explicar para ele por que ele deveria fazer esse exame, ou por que é importante ele não fazer também. Que benefício que ele vai ter se fazer? Existe alguma outra coisa para eu fazer sem ser esse tratamento? Por quê? Se ele fizer o exame e o laudo, né, tá lá, ele viu o resultado, ele quer um tratamento, independente se ele está com sintoma ou não. Então, a grande questão hoje é que existem várias vertentes de pensamento, né, de linhas de pensamento para isso, que é a escolha certeira, né, em inglês é chosen wisely, né, que é uma vertente dos Estados Unidos, que trata muito isso, a inversão daquilo que foi proposto há muito tempo. Será que o paciente precisa realmente fazer esse tanto de exame? Ou será que a gente não está tendo tempo de explicar para o paciente? Porque a minha experiência na Nefroclínicas, que eu vejo,
é que o consultório do Dr. José Neto, do Dr. Fernando Lucas, estou falando dos dois, mas tem a doutora Fernanda, a doutora Marisa, que eu acompanho porque eu estou na nefroclínica todos os dias. É um consultório que quem está lá fora esperando, ele não tem a tendência de reclamar, porque quando ele for atendido, o médico vai conversar com ele, vai explicar para ele e vai tratar de uma maneira muito individual a vida dele. Eu acho que quando a gente dá esse poder para o paciente de entendimento da doença dele, até para você explicar, mas é desnecessário esse remédio. Tem um vídeo na internet que viralizou durante muito tempo, que é um senhor, eu acho que é médico, ele falando que um paciente com 35 anos que chega no consultório e fala assim, doutor, eu tô com uma tristezazinha. Ele fala bem mesmo, uma tristezazinha. Ah, eu acho que você tá com depressão. Aí ele vai lá e dá uma fluoxetina pro paciente. Aí na semana seguinte o paciente volta. Doutor, não tô conseguindo dormir porque a fluoxetina tira o sono mesmo. Aí ele vai lá e passa um Rivotril. Aí na semana seguinte, não, doutor, mas me deu uma dor de estômago. Aí ele vai lá e passa um omeprazol. E aí a cadeia de polifarmácia desse paciente é gigante. O paciente hoje, a mídia, as redes sociais, as informações que o paciente tem, aponderou o paciente a ponto de todos os problemas dele, o paciente tratar como algo que ele precisa de um remédio. A grande questão é essa, né? Se nós, médicos, mudarmos a nossa visão, de verdade, todos nós, não é a nefroclínicas, não é todo mundo, de perguntar para o paciente como é que o acompanhante dele chama. Porque foi uma coisa que eu aprendi lá no nosso ambulatório de nefrologia. O cabeçalho do seu prontuário é assim, nome do acompanhante. Os meus pacientes que estão aqui, eles podem dizer, eu sei o nome de todos os acompanhantes, eu sei o nome dos netos, eu sei o nome dos filhos, eu participo da vida deles. E quando eles me pedem um exame, sabe o que eu faço? Vamos ver se é legal você fazer esse exame. Quantas vezes eu já desestimulei eles fazerem um exame sem necessidade? Porque é isso, é falta de diálogo, é falta de cuidado, é falta de empatia. E junto disso, sabe o que a gente faz? A gente entrega valor, entrega segurança, entrega eficiência, não demora no diagnóstico desse paciente e vai ao ponto. Diminui o risco desse paciente ter qualquer condição adquirida, qualquer evento adverso. A experiência que eu tenho dentro da auditoria, sabe qual que é? É assim, o paciente chegou com uma dor na perna. Aí o médico, ele falou assim, doutor, mas você não acha melhor eu fazer um ultrassom, não? Aí o paciente falou assim, eu acho que eu preciso fazer um ultrassom. Aí o médico pediu ultrassom. Isso é um caso real, tá? Eu preciso fazer um ultrassom, deixa eu fazer ultrassom. Aí, tá bom, vou fazer ultrassom. Aí ele descobriu que ele tinha pedra na vesícula, mas ele estava com dor na perna, tá? Aí ele fez o ultrassom. Aí o ultrassom que ele fez veio pedra na vesícula. Ele internou. Aí ele fez a cirurgia zicou, deu problema. Aí ele foi pro CTI, teve que tomar sangue, teve que tomar antibiótico. E aí uma internação que era de 1 dia, ficou de 17 dias. Se eu sentia dor na barriga? Não. Mas eu tinha pedra na vesícula, eu tinha que fazer. E isso acontece com hérnia de disco, que o paciente eventualmente podia fazer um pilates, podia fazer uma fisioterapia, podia fazer um monte de outras coisas antes dele ir para uma mesa cirúrgica. Ô, Paulo, mas isso é falta de diálogo. Isso acontece com colesterol, com glicose, com pressão. Porque as pessoas pensam que isso é uma doença per si. Não. Eles não são doenças per si. Isso descontrolado leva a um infarto, a uma AVC. Só que a forma de se tratar isso não necessariamente passa por remédio. E eu não estou falando aqui que remédio não se presta a nada. Mas ele não pode ser protagonista da maneira como a gente está levando, né? E dentro dessa linha de medicina de valor, o que eu tento explicar para os meus pacientes é o seguinte, olha, entenda que eu não quero tratar o seu colesterol, eu não quero tratar a sua glicose, eu quero tratar o seu Zé. O seu Zé que está ali comigo, com a Dona Maria, eu quero que o seu Zé fique bom. Vou dar um exemplo, assim, que é uma retórica, é muito frequente. Pacientes com dor nas costas. E acham que tem um problema renal. E 99% das vezes não vai ser o problema renal. Eu explico, mas eu não simplesmente falo, ó, não é renal. Eu também dou o caminho. Ó, procura fulano
Procura fulano porque você tem que fortalecer core, musculatura, paravertebral e tudo mais. E com isso, você acaba entregando aquilo que a gente chama de valor. Porque o seu Zé te procurou por causa de dor nas costas. Igual esse paciente que você citou, procurou por causa de dor na perna. Provavelmente ele passou 17 dias no CTI e saiu com dor nas duas pernas, né? Então, é um negócio, assim, que me dói. Me dói ver para onde nós estamos caminhando com a medicina. Nós estamos esquecendo de cuidar de pessoas e estamos cuidando de papel, estamos cuidando de exame, estamos cuidando de doença ao invés de querer. Todo mês tem uma campanha para uma doença. Você não tem campanha para saúde. Não tem. É muito louco isso. E aí, aproveitando essa linha de prevenção, eu queria te perguntar a sua opinião, porque pensando nisso que você explicou para o pessoal, olha, vamos pensar em valor, vamos tentar conseguir andar na mesma linha, porque no fundo, para o paciente, ele não quer ir para diálise. A gente lançou o tratamento conservador. E eu queria sua experiência com essa coisa do paciente chegar, tem uma doença renal crônica, tem a creatina alterada, passar no médico, passar na fisioterapia, com a franca intenção de impedir a progressão da doença. Literalmente, eu não quero que ele vá para diálise. Porque, ok, alguns vão, infelizmente, tal, mas hoje o modelo de negócio... Peraí, o cara ir para diálise é onde o sujeito está ganhando. Isso é louco. Não pode ser assim. Não dá para ser assim. A gente tem que pensar em pessoas. Eu queria sua opinião a respeito desse modelo de tratamento conservador. Então, o tratamento conservador, e aí eu vou entrar um pouquinho nesse tanto de entrega de valor que a Nefroclínicas tem, o tratamento conservador, que é um programa muito forte dentro da Nefroclínicas, que a gente vibra intensamente mesmo a cada inscrito no programa. É verdade. Isso é uma vitória pra gente. Isso pra mim é sensacional, porque já que a gente está falando de experiências, vamos falar de experiências. Experiências e por que eu acho que o tratamento da atenção primária é tão importante, né? Por ironia do destino, eu acho que essa parte também você não sabia, o meu pai mexia com prevenção de acidentes. E o meu pai morreu de acidente. Né? Então, lá atrás, quando essa vontade de cuidar e de prevenir que acontecessem as coisas, nasceu lá, aos 13 anos. Eu não queria que acontecessem as coisas com as pessoas. No meu primeiro ano de faculdade, eu trouxe pessoas aqui de Belo Horizonte, do Hospital João XXIII, o pessoal da equipe do trauma, para fazer uma palestra lá em Barbacena, sobre cuidados no trânsito. E eu me lembro direitinho, o auditório lotou da faculdade, porque ninguém nunca tinha falado de atenção primária, de cuidados, de prevenir para não remediar, né, assim. E esse projeto da Nefroclínicas, de pacientes que têm doença renal crônica, para mim e olha que eu não participei de nada, eu já entrei e já tinha isso. Eu posso falar que é a menina dos meus olhos. Eu adoro participar dele, eu adoro. E o dia que eu coloquei um paciente, eu tenho o maior cuidado com esse paciente, porque eu acho que isso reduz a progressão da doença, diminui a chance do paciente ir para a hemodiálise num tempo mais rápido que ele poderia ir. E, como diria você, Neto, em 2012, a gente tem que pensar em qualidade de vida. Quando você me disse a primeira vez, 2012, 2014, que a gente esteve muito junto, a gente tem que deixar de achar que aquela ideia de que só os remédios vão tratar a gente, a qualidade de vida, que esse projeto que tem da Nefroclínicas, que tem o engajamento todo da equipe da enfermagem, da equipe do serviço social, da psicologia, da nutrição, que eu acho que é fundamental, né? Você trocar os hábitos de vida de uma pessoa e diminuir a chance dela ir para um tratamento pro resto da vida, né? Você está postergando aquilo ali. Então, a atenção primária, esse tratamento conservador, ele nada mais é do que você tratar um paciente como um todo, respeitando toda a individualidade dele, trazendo para ele o que ele pode... Olha que coisa, parece loucura, mas não é. O que ele pode comer para ele não ir para diálise. Isso é um sonho. Metas dentro da hemodiálise, né? Não internar por problemas dialíticos e não dar receita azul.
Se tiver que dar, eu dou. Não é nenhum mal. Mas eu tento mostrar para ele que a receita azul pode ser lá na frente. A gente pode arrumar um monte de coisas para ele fazer. Vamos fazer meditação, vamos, não sei, vamos ler, vamos... Tem casos que não resolvem, tudo bem? Mas eu tenho isso para mim. São realmente as minhas metas dentro de um salão de hemodiálise. Dentro da Nefroclínicas, e saindo um pouco desse tratamento conservador, assim, eu vejo que toda a linha de cuidado do paciente é brilhantemente respeitada. E eu nunca falei, acho que nunca falei isso para o Daniel, né? E para vocês, eu também acho que eu já tive a oportunidade de conversar com você e com o Fernando sobre isso, né? O Walt Disney, ele tem algumas filosofias de valor sensacional. E por que o parque dele deu tão certo? E por que aquele sonho dele deu tão certo? E a Nefroclínicas é um sonho dos fundadores, né? E o pilar do sonho dos fundadores é isso, é encantar o paciente, é levar valor para ele, é que ele tenha nome, é que ele não seja número e que ele seja o nosso paciente. Ele seja o nosso paciente para sempre. Eu vejo o tanto de carinho que os seus pacientes têm por você. Eu tenho o maior cuidado em recebê-los, porque eu sou só residente, né, ainda. E aí, eles falam assim, ô doutor, eu sei que você é residente do Neto, então pode fazer essa receita para mim? Faço, eu sou residente do Neto mesmo. Você pode fazer esse relatório? Faço também, porque eles têm uma confiança. E o papel mais importante do médico hoje, antes de tratar, é dar confiança, é passar segurança. Porque quando você faz isso, o seu resultado ele não tem por que ser ruim. Você não vai deixar de entregar valor para ele. E aí o seu número é bom, o seu custo acaba sendo baixo, porque você é eficiente no que você faz. E não há a menor dúvida de que a experiência do paciente, apesar de que quem faz hemodiálise, hoje mesmo eu escutei um paciente nosso falando, doutor, eu não gosto de fazer hemodiálise. Aí eu falei, ai, senhora, eu não gosto de fazer hemodiálise. Mas olha, o senhor está aqui, está tudo bem, o senhor está ótimo, olha que beleza, o senhor está saindo feliz daqui. Mas hemodiálise não tem tratamento, não tem cura, desculpa. Eu falei assim, tem sim. A cura é o senhor estar bem agora. Então, o maior valor que a gente pode entregar para ele é a gente brincar lá dentro e dizer a ele assim, vai ficar tudo bem. E quando o senhor for embora para casa, o senhor pode comer um pedacinho de torresmo, o senhor pode tomar um pouquinho da sua água com gás que o senhor gosta. Porque a vida não pode ser tão dura assim, mesmo com uma doença terminal que os pacientes acham, né? E assim, a gente lá na Nefroclínicas, eu tenho certeza que essa família que vocês formaram brilhantemente, Daniel, você e o Dr. Fernando, que eu respeito, assim, eu não tenho o que falar de vocês, assim. Vocês conseguiram trazer esse valor para todo mundo, para todo mundo. E a experiência que o Walt Disney cita, né, várias vezes, que nos parques, a gente até escutou um podcast outro dia sobre isso, né? Nas filas, para as pessoas não ficarem entediadas, ele arrumou algum entretenimento, né, para eles. A gente não tem como arrumar, além do tablet, de alguma coisa para os nossos pacientes, né? O que a gente pode fazer de melhor, mesmo com a gente cheio de problemas, cheio de sono atrasado, cheio de tudo, né? Cheio de trabalho para fora, a gente pode trazer amor para eles e um olhar de carinho, porque a gente não pode sorrir mais, porque a gente usa máscara, né? Então, assim, é sensacional essa experiência dentro da Nefroclínicas. Cada dia, eu já te falei isso 1000 vezes, tratar os nossos pacientes como eu gostaria de ser tratada e como a minha família gostaria de ser tratada, me faz todo dia crer que aqueles pacientes são meus. Eu falo com eles, vocês são meus. Mesmo tendo outros colegas, eles são nossos, né? E cada um tem um nome lá dentro. E isso é o mais importante de tudo. A gente acaba entregando tudo que o paciente precisa. É claro que a gente tem falhas, e todo mundo tem falha, mas o nosso pensamento e o nosso coração é isso. E é todo mundo engajado, é a equipe inteira. A gente não quer que aconteça erro nenhum. Mas eu vou te falar, vou até aproveitar esse gancho que você falou. O erro, para mim, hoje, eu enxergo ele com muita claridade, com muita clarividência até. É uma oportunidade de melhoria. Porque ele vai acontecer, fato. E
por mais bem intencionado que qualquer um profissional da saúde esteja, eu posso indicar um transplante que, teoricamente, é a melhor terapia para o paciente que entrou na fase final da doença renal crônica. E pode dar tudo errado. Aquilo ali, para ele, é um erro, não deu certo. Mas tem alguma coisa que a gente poderia melhorar? E toda vez que alguém chega e diz, isso não está bom, seja comigo, seja com a clínica, é uma oportunidade de melhoria. A gente precisa enxergar dessa maneira, né, Paulo? Verdade. Sim. E outra coisa, quando a gente... E realmente foi um sonho que, graças a Deus, cada dia que passa é mais realidade, e uma realidade palpável. Inclusive, até o fim da live eu vou contar uma novidade para vocês com relação a nefroclínicas, com relação à prevenção. Quando a gente estava montando, assim, qual que é o DNA da clínica, né? Então a gente falou, olha, prevenção e integralidade, a gente precisa prevenir, precisa entregar. A gente quer ter um braço ali de educação, de tecnologia e de inovação com foco em melhoria na experiência do paciente. E aí eu tive um insight, eu falei, cara, não é do paciente. Primeiro porque não é paciente, cada vez eu uso menos esse termo. É o cliente, porque ele entra ali, ele é um cliente. E você, Paula, é uma cliente da Nefroclínicas. Eu, Neto, sou um cliente da Nefroclínicas. A Elis, que está lá na recepção, a Thaís, que está como nutricionista, a Genesi na enfermagem, todos são, de uma certa maneira, clientes, no sentido de todo mundo tem que estar feliz. Todo mundo tem que estar se sentindo bem ali. Por mais que a gente trabalhe, e trabalhe lá é grande, a gente tem que estar feliz em fazer aquilo, tem que estar se sentindo realizado. Porque se não tiver, a gente precisa melhorar alguma coisa. E eu acho que é esse ambiente que acaba refletindo em valor para o paciente. Em valor no sentido de não ser simplesmente, liga aí, põe as agulhas de diálise aí, deixa o pau tocar. Não, usa essa máquina aí que ela é a mais nova, mais mega, ultra, blaster. Tecnologia importante mas ela é tudo longe disso. Mas muito, 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 muito longe. Então, assim, eu acho que esse posicionamento seu a respeito do como você vê a medicina de forma mais ampla e conhecendo como você trabalha, como você pensa desse jeito, te olhando ali dentro da Nefroclínica, escutando o seu discurso, para mim é assim, fico muito feliz. Fico realmente assim, extremamente agradecido por você estar lá conosco, por você trazer essa mensagem, que é uma mensagem não da Paula, é uma mensagem do grupo. Eu tenho certeza que a Marisa que está aqui, que a Fernanda que está aqui, que o Fernando que está aqui, que todo mundo gostaria, de uma certa maneira, estar passando isso. E a gente está tendo um monte de feedbacks aqui do pessoal, do Marcos, está aqui um IG, que é Ásia, Portal do Investimento, que já falou aqui que acho que os pais, ou o pai ou a mãe, eu não sei exatamente quem é, porque está com um perfil que não é o nome. Então, também agradecendo. Então, isso é muito, 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 muito legal. Por mais que aquela frase que tem na entrada da Nefroclínicas, que diz, domine todas as teorias, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, é a essência daquele lugar. É para realmente aquilo impactar em todo mundo. Paulinha, ainda temos um tempinho, eu queria te perguntar uma outra coisa que é algo que eu acho que tem tudo a ver com essa questão de medicina de valor e que você falou de uma certa maneira sumária, que é essa questão do overdiagnosis, que é essa coisa de pedir exame demais, de querer prevenir demais às custas de exames novos, sofisticados, caros, que não necessariamente entregam valor. Como é que você explica isso para o seu paciente? Como explicar? Porque você já falou, olha, eu falo que às vezes você não precisa, ou às vezes precisa de um remédio que é caro, que é barato. Como é que é a sua forma de transmitir essa informação para a turma? Na verdade, Neto, quando a gente pensa nesses sobrediagnósticos, esse tanto de diagnóstico, né, nesse tanto de possibilidade que a gente tem hoje, né, nessa tecnologia que veio para ajudar, mas ela acaba também sendo traiçoeira com a gente, o caminho que é um caminho que, quando a gente gosta do tema, e a gente estuda o tema, e a gente procura saber qual seria um caminho menos agressivo, vamos dizer, para o paciente. Porque muitas vezes o paciente vai no seu consultório
e ele quer encontrar uma doença. Ele não está indo lá para procurar saúde, ele quer uma doença, né? Assim, a gente sabe que existe isso. E quando a gente se depara com uma possibilidade infinita de exames, de possibilidade de tratamento, de intervenção, de tudo, que o paciente mesmo, ele fala assim, mas doutora, será que não precisa mesmo fazer isso, né? O que eu penso que é um caminho que a gente consegue abordar o paciente de uma maneira bem tranquila, dando propriedade para o paciente, é uma boa conversa com alguns pontos que a gente tem que tratar. Você realmente precisa fazer esse procedimento? Assim, isso vai ser importante. Você está com esse quadro mesmo? Porque assim, o paciente, às vezes, ele não tem o sintoma, ele não tem nada, mas ele quer fazer as coisas. Então, na medida em que você dá essa propriedade para o paciente, né, que você explica para ele, e você explica os riscos desses procedimentos, dessas medicações, dessas intervenções, e mostra para ele ainda as possibilidades que são mais seguras, que são mais simples para esse paciente. E ainda mostra para ele, deixa eu falar uma coisa, senhor José, o senhor tem isso aí, mas se o senhor não fizer nada, não vai acontecer nada com o senhor, entendeu? O risco de o senhor desenvolver uma doença grave é pequeno, o risco disso aí tornar algum dia perigoso também é muito pequeno, né? E isso, senhor José, vai trazer um custo muito alto para o senhor desnecessariamente. Então, esses 5 pontos que eu citei, que é preciso desse procedimento, existem outras maneiras para eu poder fazer isso para o paciente, um outro tratamento mais seguro. Os riscos dele, senhor José, o risco é muito maior do que o benefício. Então, eu vou te invadir à toa. Então, esses 5 pontos que eu tenho que tratar do paciente, eles são, de uma maneira, um caminho que eu penso e que eu trato sempre os meus pacientes, porque eu aprendi com você lá atrás, né? E uma vez chefe, para sempre chefe, para que você pede isso? Você vai fazer o quê com isso, Paulo? Você vai fazer o quê? Isso é um número, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir esses passos, né? É o meu posicionamento enquanto médica, enquanto auditora, essa pergunta eu me faço todos os dias dentro do prestador, porque dentro do prestador que eu vou fazer auditoria, eu não estou lá cortando o número, eu estou lá trazendo a melhor experiência para o paciente, né? E mostrando para o prestador, não é assim, e mostrando para o meu paciente, não é assim que a gente faz, né? A gente pode fazer de uma maneira muito mais simples e te entregar o valor que o senhor quer, tratar o que o senhor está sentindo hoje. Porque se o senhor não estiver sentindo nada, o que eu posso fazer para o senhor é te acolher todas as vezes que o senhor quiser vir aqui. E vai ser muito bem acolhido, né? Porque não adianta eu fazer isso que ele quer só sem explicar para ele, né? Ô Paula, e eu estou vendo aqui a Michele. Michele também é uma parceiraça nossa lá, Michele Ostalácio. Até já fez live comigo aqui. Encantadora, né? Os pacientes são apaixonados loucos com ela. E o que a Michele tem uns casos, às vezes, que ela traz para a discussão, não só a Michele, mas é importante como que essa questão do grupo, de você ter um grupo forte, né? Tá falando, olha aqui, Marisa, Fernanda e Michele. Olha que trio que está nos acompanhando aqui. Você ter a possibilidade de discutir um caso com pessoas assim, trocar ideia, e nós somos 19, isso se reflete onde? Lá no paciente. Em valor para o paciente. Porque não é questão do Neto estar certo, ou da Michele, ou do Fernando estar certo, não. É uma conversa, e aí, às vezes você tem um insight, fala assim, é isso. Vou tentar esse tipo de abordagem. Seja ela psíquica, não medicamentosa ou medicamentosa, mas é muito legal ter esse grupo unido e forte o suficiente, crescendo junto para entregar isso que a gente está falando. Marisa colocou, inclusive, aqui algumas coisas que eu considero assim, ela foi extremamente feliz. O que você precisa? De empatia, de se colocar no lugar do outro, porque os valores deles não necessariamente são os seus. Quantas e quantas vezes eu já não me tive vontade de matar, por exemplo, porque uma família tinha lá era de uma religião que não aceitava doação de sangue e precisava doar o sangue. O que faltou para mim ali? Empatia.
para chegar e conversar e realmente entender que os valores e preferências deles não são os meus necessariamente. Escuta ativa, né? Não é ficar aquela coisa de viajando, mexendo no celular, mexendo. Não, é escuta. Joga para frente o corpo e escuta aquela pessoa. Diálogo no sentido de explica, desmistifica, sai do trono, desce do palco e explica para o seu paciente efetivamente aquilo que ele quer, que ele precisa entender. O mínimo que ele precisa é sair do seu consultório entendendo. E aí fecha com essa questão de transparência. Então, esses quatro pilares que a Marisa acho que colocou muito bem, eles, de uma certa maneira, eu acho que eles são um arcabouço para tudo isso que nós batemos esse papo aqui ao longo desses 50 minutos e que dão suporte para, em última análise, entregar esse dito valor, seja na nefrologia ou seja em qualquer âmbito da vida, né? Paula, eu queria te puxar para um lado um pouquinho mais filosófico. Eu tenho cada vez mais me encantado por essa área, tenho estudado mais isso e tenho cada vez mais me convencido, e para mim você é um exemplo claro disso que eu vou dizer, de que servir ao outro é um segredo do sucesso, inclusive pessoal. Quanto mais você serve, melhores resultados você tem e a coisa reflete de uma maneira, parece até o universo meio que conspirando a seu favor. Você faz isso de forma natural? É a Paula que já é assim mesmo? Ou não? Você mudou ao longo do tempo e enxergou que isso era importante? Então, Neto, assim, eu sempre quis ser essa médica que eu sou na Nefroclínicas, que cuida. Quando eu te liguei e te falei que eu não estava feliz, porque o lugar onde eu trabalhava, eu tinha que cuidar de números. E quando eu cuidava de pessoas, eu tive uma desavença muito grande, porque eu fazia de tudo para meus pacientes ficarem bem, eu tinha um índice de internação muito baixo nos meus pacientes da hemodiálise, que era um salão de hemodiálise muito grande. Sou muito grata de onde eu vim, não estou absolutamente falando nada. Mas quando eu não conseguia entregar esse valor, esse cuidado, esse amor que eu podia dar aos meus pacientes, sem ser recriminada, porque assim, lá eu era recriminada. Eu era assim, a Paula, para que você está fazendo isso? Né? E o dia que eu briguei pelos meus pacientes, porque eles resolveram entregar ovos de Páscoa dentro do salão de hemodiálise, eu falei, poxa, gente, eu tô aqui lutando pela galera com fósforo alto, vocês estão entregando um ovo de Páscoa? Foi o dia que eu falei, hoje eu encerro a minha história, sabe? Sem eu poder entregar esse valor, a vida inteira, eu não fui feliz. Eu trabalhei 8 anos eu trabalhei 6 anos dentro do João 23 como plantonista, onde foi meu primeiro emprego, né? E a minha maior alegria, eu trabalhava no setor de toxicologia, né? O Dr. Luiz está aqui, o Alexandre também trabalhou lá, eu tenho maior cuidado em falar daquele serviço. E a minha maior alegria eu vou dizer, nesses 6 anos de toxicologia, eu nunca vi um paciente no óbito, no meu plantão, tá? E todos os pacientes que voltavam do coma, secundário a abuso de medicamentos por suicídio, eu fazia questão de estar do lado deles, segurar na mão deles e dizer assim, tá tudo bem, você tá aqui com a gente de novo. Que bom que você tá aqui. E isso eu sempre fui. Eu tenho um apelido de limão porque eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto de ninguém fazer coisa errada com meus pacientes. Não gosto. As minhas indignações que surgiu esse apelido limão foi porque eu briguei pelo meu paciente dentro do hospital. Foi porque eu queria que o meu paciente recebesse valor lá dentro do hospital. Foi porque eu escutei um dia de uma colega de trabalho, mede qualquer frequência cardíaca lá. Quê? É seu pai? Porque você está na linha de frente e se a frequência cardíaca dele estiver alterada, você vai ligar para o médico. Não é assim que funciona. Então, essa pergunta que você me fez é uma pergunta que eu carrego dentro do meu coração desde sempre. Eu sempre quis que os meus entes fossem bem tratados. Eu sempre quis que as minhas filhas fossem bem tratadas nos hospitais, nos médicos que elas vão. E o meu esposo também, que fez uma cirurgia agora, que foi super bem tratado onde a gente foi. Com um médico que, se você encontrasse com ele na rua, você ia achar que ele era um transeunte. E é de um coração sem fim.
né, de uma sabedoria sem fim. Então, eu acho que é isso que sempre me motivou, que um dia eu falei, eu não estou feliz, sabe? Para quem que eu vou ligar? Eu sei que o Neto vai me xingar, mas eu vou ligar para o Neto. Porque eu precisava sair dessa zona de conforto de que estava tudo bem, mas que não estava tudo bem. E é claro que ao longo desses anos, eu melhorei muito minha reatividade, eu era muito reativa, eu não conseguia conter os meus ímpetos, né, assim. Mas eu confesso que esse amor, esse carinho, esse cuidado que eu entrego todos os dias na Nefroclínicas, ele vem do meu coração. Você pode ter certeza. Que eu subo o elevador fazendo uma oração, pedindo a Deus que ilumine os nossos pacientes, que eu acredito assim, imensamente em Deus, e Ele está com a gente o tempo todo. E eu quero entregar esse valor todos os dias para minha família, todos os dias para os nossos pacientes, né? A Ana Paula, que é a nossa paciente aqui, por uma feliz coincidência, ela é muito amiga da minha mãe, né? A minha mãe também está na live assistindo. E a gente troca, né, as conversas da minha família, todos os nossos pacientes da clínica conhecem as minhas filhas, com as fotos que eu conto com o maior orgulho. E eu acho que isso coloca eles do nosso lado, né? E a gente entende que a gente tem empatia por eles, né? Eu acho que a medicina, ela, acima de tudo, da técnica, do conhecimento, a gente não consegue tratar o outro sem empatia. A gente não consegue entregar valor, né? Eu acho que Fernando, né? Eu sei porque eu já conheço, né? Você falou que já tinha suas explosões lá, né, no Felício Roxo. Comigo nunca teve, porque eu nunca te dei motivo, né? Eu sempre fui a residente, que sou residente até hoje, né? Mas eu fiquei encantada de ver o cuidado do Fernando, a forma como ele trata o paciente e o tanto que ele é eficiente com os pacientes dele. Isso aí não tem preço, não tem nada. A medicina de valor é muito mais do que diminuir custo. Para quem estava esperando uma live cheia de custos, cheia de redução de custos, cheia de ideias para a gente diminuir custo, não. A medicina de valor é aumentar o amor que existe dentro desses pacientes, porque Pat Adams, ele fala na palestra dele assim, que saúde é o estado de felicidade, é o estado de bem-estar que você tem para gozar da sua vida da melhor forma possível. E é isso. A gente, apesar dos nossos pacientes terem doenças crônicas, a gente está entregando saúde, entregando felicidade para eles. Eu acho que isso é fundamental lá na Nefroclínicas, né? Eu acho que e não vai deixar de existir isso nunca, né? Não... Até o Humberto tá aí, você viu, Neto? Vi. Bertão tá aí Muito na legal, área. obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade de me deixar sentir esse amor que eu tenho pela medicina. Eu não vou falar mentira, é esse amor que eu tenho pela medicina, né? Meus pacientes às vezes vão lá, entrega exame renal, aí eu já estou fazendo psicologia, já estou fazendo tudo, já, né? Mas é isso, eu me sinto feliz assim. Muito obrigada, e desculpa por isso, pelo choro. Paula, eu tô emocionado também aqui. Eu falo que se a live fosse ao vivo, eu te daria um abraço agora. Então, bom, um abraço fraterno. Você sabe o tanto que eu gosto de você, o tanto que eu te respeito e cada dia mais. E eu já te falei isso e falo isso para todo mundo. Você ainda vai crescer muito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Zero. Mas zero, zero, zero. Você tem potencial e você merece demais. Então, obrigada. Que Deus nos abençoe todos aqui na live. Amém. E a surpresa é o seguinte. No máximo, aí, em 20, 30 dias, um espaço só de prevenção. Um novo espaço de prevenção lá na Nefroclínicas. Então, se você tem algum tipo de problema renal, se você tem algum familiar e quer ser cuidado com amor, eu tenho certeza que o lugar é a casa do paciente renal, a Nefroclínicas, que realmente é um sonho nosso. É um sonho que começou pequenininho e que cada dia a gente enxerga em pessoas como você, como Marisa, como tantos outros que passaram por aqui, Luiz, Michele, Alexandre, de que realmente a coisa tem sentido. Que mais do que ficar reclamando, a gente tem como fazer, como melhorar.
Estamos em cima da hora, o Instagram vai nos cortar. Galera, esse vídeo aqui vai para o YouTube, já tem um canal bacana na Nefroclínicas lá, não percam. Deixa aí comentário, marca as pessoas, conta pra gente se vocês gostaram ou não. Grande abraço, fica com Deus. Obrigada, tchau. gente. Beijo. Obrigadão. Valeu. Beijo também. Tchau. Tchau.